Olá, senhores. Eu sou o professor Bruno Barcelos. Estamos juntos mais uma vez nesse vídeo contemplando a terceira apostila de preventiva do Medcurso. Nessa aula de revisão nós vamos abordar o processo epidêmico. Um assunto bem cobrado nos concursos de residência e normalmente as questões estão relacionadas com o aparecimento de um gráfico como esse, que mostra a taxa ou coeficiente de incidência de determinada doença ao longo do tempo e vai vir nos perguntar algumas questões relativas a se esse caso trata-se de uma epidemia, ou de uma endemia, ou de um surto. Então, vamos começar a trabalhar, primeiramente, com alguns conceitos para poder esmiuçar esse assunto e conseguirmos acertar todas as questões sobre esse assunto. Tá? Vamos começar então falando sobre algumas definições. A primeira delas é a definição de caso. O que vem a ser um caso? Caso é um indivíduo doente ou infectado, que apresenta características clínicas, laboratoriais ou epidemiológicas específicas. Né? Então, quando a gente fala de caso, existem várias formas de caso, vários tipos de caso. Nós vamos trabalhar com cada um deles. Tá? Vamos trabalhar com cada um desses conceitos aqui. Então, vamos começar vendo primeiro os casos suspeitos, depois confirmados, autóctonos, alóctones, importados, esporádicos e o caso índice. Tá? Você que quer copiar, vamos começar falando sobre caso suspeito. Então, caso suspeito é qualquer indivíduo cuja história clínica, os sintomas e possível exposição a uma fonte de infecção sugerem que ele possa ter contraído ou vir a desenvolver uma doença infecciosa. Então, esse é um caso suspeito, aquele na qual toda a situação sugere dele estar infectado. Enquanto que um caso confirmado, por definição, é aquele indivíduo na qual foi isolado e identificado o agente etiológico. Ou então foram obtidas outras provas, outras evidências epidemiológicas ou laboratoriais da presença desse agente. Por exemplo, nós não conseguimos isolar o agente, mas o indivíduo ele apresenta soroconversão em determinado período. Então, indica que ele entrou em contato realmente com o agente etiológico. Então, essas primeiras definições são fundamentais: caso suspeito e caso confirmado. Vamos seguir em frente, então, falando de caso autóctone e caso alóctone. Caso autóctone é aquele no qual o indivíduo contrai a doença na área de sua residência. Então, ele fica doente numa região próxima da onde estão acontecendo outros casos semelhantes. Esse é um caso, mais um caso autóctone. Ele é característico da região onde estão surgindo aqueles casos semelhantes. Enquanto que caso alóctone é um indivíduo que, no caso, que é detectado em um local diferente daquele onde ocorreu a transmissão. Então, estamos estudando uma determinada região, um município, um bairro, um quarteirão, e um caso isolado, um caso fora daquela região é detectado. Então, esse passa a ser chamado de caso alóctone. Bom, os casos alóctones, que despertam interesse para a gente, eles vão poder se comportar de duas maneiras. Ou sendo um caso alóctone importado. O que vem a ser um caso importado? É aquele indivíduo que contrai a doença fora da zona de transmissão e ele vai para a região, então ele faz parte da prevalência daquela região, porque nesse momento ele está na região de transmissão, então ele é um caso importado, veio de fora. Ou então um caso esporádico. Ele é detectado fora da região de transmissão, mas ele continua fora da região de transmissão. E ele não tem, epidemiologicamente, nenhuma relação com esses outros casos da nossa região de estudo. Então, esse é um caso chamado de esporádico. E, finalmente, o caso índice, que vai assumir muita importância para a gente, porque o caso índice é o primeiro caso, dentre vários outros casos de natureza similar e epidemiologicamente relacionados. Então, muitas vezes, o caso índice, para a gente, ele vai ser tratado como a fonte da contaminação. Muito bem? Bom, então vamos seguir, depois de definido todas essas formas de caso, vamos dar prosseguimento então e falar sobre endemia, alguns conceitos como de endemia, epidemia e surto. Primeiro deles, conceito de endemia. Endemia representa a ocorrência do agravo dentro de padrões esperados para aquele intervalo de tempo e área.
ainda que apresente variações cíclicas e sazonais. Tá? Então, já vamos falar o que são variações cíclicas e sazonais, mas vamos nos deter primeiramente a isso. Né? Endemia é a ocorrência de doenças, de agravos, dentro dos padrões esperados. E, importante, endemia está relacionado ao tempo e ao lugar. Então, são tempo e lugar dependentes. Tá? Sempre que nós nos referirmos a um episódio de endemia, uma endemia qualquer, nós temos que ter em mente que ela está relacionada a uma região específica e a um tempo determinado. Tá? Então, é tempo e lugar dependente. Enquanto que epidemia, né, é a ocorrência em uma comunidade, uma região, de casos de natureza semelhante, claramente excessivos em relação ao esperado. Então, epidemia significa que são casos excessivos ocorrendo, fora do esperado. Então, não significa obrigatoriamente que está ocorrendo um grande número de casos, né, o que muita gente confunde. Epidemia não quer dizer um grande número de casos, mas sim um excesso de casos. Então, se em determinada região, em determinado ano, em determinado momento, né, o número de casos esperado de certa doença é 0, nenhum caso é esperado para aquele momento, apenas o aparecimento de apenas um caso já pode ser considerado uma epidemia, tá? Porque ele superou, já é um número em excesso em relação ao número de casos esperados. Muito bem? Então, epidemia, ele está relacionado ao aumento brusco do número de ocorrências e ao aumento temporário. Tá? A epidemia ela tem esses dois fatores condicionantes. Ela tem que ser um aumento brusco e um aumento temporário, não pode ser permanente. Porque se esse aumento na quantidade de casos esperados ele vai acontecendo paulatinamente, né, lentamente, o que pode estar acontecendo é uma mudança, uma alteração no nível endêmico dessa região, tá? Da doença dessa região. Então, a gente pode estar mudando a forma, né, o contexto da endemia e não gerando uma epidemia. Então, a epidemia tem que ser um aumento brusco e tem que ser um aumento temporário. Né? Tem que retornar aos níveis endêmicos logo após a ocorrência dessa epidemia. Muito bem? Bom, vamos continuar então falando agora sobre surto. O que é surto? É a ocorrência de 2 ou mais casos epidemiologicamente relacionados no tempo e no espaço. Então, no caso de surtos, né, nós estamos trabalhando com um espaço extremamente delimitado. Os casos estão todos relacionados entre si. E eles normalmente ocorrem em um tempo muito curto. É o que acontece, por exemplo, em epidemias, né, localizadas dentro de creches, de escolas, de quartéis, de um bairro, né, de um quarteirão. Pessoas que adoecem simultaneamente em uma festa, estavam reunidas numa festa e adoecem. Então, isso faz referência ao conceito de surto. São casos epidemiologicamente relacionados, né, que acontecem no tempo e no espaço definido. Tá? Então, o espaço é extremamente delimitado, é um agregado de pessoas, né, numa região, numa instituição qualquer, e um tempo muito curto. Os casos estão todos relacionados temporalmente falando. Tá? Então, essa é a definição, a melhor definição de surto que nós temos. Bom, vamos seguir em frente então e falar de uma outra forma especial, que é a pandemia. Pandemia se refere a uma epidemia com larga distribuição geográfica, capaz de atingir mais de um país ou mais de um continente. Tá? É o que aconteceu com a gripe A, né, a influenza, o H1N1, que começou na Ásia e começou a se dissipar para toda a Europa e Américas. Tá? Então, é um espaço extremamente amplo no qual nós ao nos referirmos à pandemia. Tá? Bom, e nível endêmico, então? Vamos começar a falar de nível endêmico, que vai estar definindo a endemia. Nível endêmico, nós vamos entender por um nível endêmico a situação na qual a frequência e a distribuição de determinado agravo à saúde mantenham padrões regulares de variação em determinado período. Então, se aqueles padrões eles são regulares,
né, nós estamos falando de uma endemia. As oscilações que ocorrem nas doenças, elas correspondem apenas às flutuações chamadas de flutuações cíclicas e as flutuações ditas sazonais. Bom, flutuações cíclicas se referem àquelas flutuações que acontecem periodicamente, né? Pode ser um período de uma semana, de um dia, uma semana, um mês, um ano, né? Então ela tem uma relação temporal bem definida. Enquanto que as flutuações sazonais estão relacionadas às estações do ano. Então tem que estar bem claro para a gente que se refere à estação do ano. Né? Seja o período de verão ou o período de inverno, aumenta a quantidade, a incidência de determinada doença. Então, sazonal tem relação com as estações do ano e cíclicas tem uma relação temporal pré-determinada. Tá? Que pode ser um período muito curto, como de um dia, ou um período muito longo, como de um ano. Bom, então toda vez que o nosso padrão ele é perdido, ou seja, as variações elas se tornam irregulares, não são mais regulares, nós vamos estar diante de uma epidemia. Bom, vamos em frente então, falando sobre o diagrama de controle da epidemia. Por quê? É uma representação, essa é uma representação gráfica da distribuição média mensal e dos desvios padrões dos valores das frequências, né, no caso das incidências ou dos casos, observado durante um determinado período. Um período suficientemente longo, normalmente envolve 10 anos. E esse padrão, essa representação gráfica, ela vai nos servir para observarmos melhor uma epidemia, porque ela vai estar representando graficamente o nível endêmico, a situação endêmica de determinada região. Então, o que nós vamos estar fazendo? O primeiro passo é definirmos a incidência, né, dos casos ou o número total de acometidos naquela região, naquele determinado momento, mensalmente ao longo de todos esses anos, um tempo suficientemente longo, né, cerca de 10 anos. E vamos colocar isso numa planilha. É o que acontece aqui. Ó. Nós estamos observando, então, o coeficiente de incidência da doença meningocócica no Brasil entre 83 e o ano 2000. Nós temos plotados, então, aqui em cima o ano e lá na coluna, nas linhas, nós temos os meses do ano. Então, temos toda a incidência, né, a taxa de incidência dessa doença meningocócica nesse referido período. Então, diante disso, sabendo de como aconteceu no passado, nós vamos poder calcular a média de cada mês da incidência de doença meningocócica e o desvio padrão. E sabendo, ou seja, saber como que se distribui, né, essa doença, essa média, ao longo dos meses. E com base nesses dois dados, a média e o desvio padrão, nós vamos poder calcular o limite máximo esperado e o limite mínimo esperado dessa doença, de acordo com os meses, né, para um ano seguinte, para o ano próximo que vai entrar. Então, olha só o que acontece aqui, quando nós fazemos um diagrama de controle da doença meningocócica no período, no ano de 1994, né, baseando-se num modelo feito a partir de 83 até de 93. Então, nós conseguimos plotar aqui no nosso gráfico a média e o limite máximo esperado da doença meningocócica durante todo esse período, né, de acordo com os meses do ano. Né, então, janeiro, fevereiro até dezembro. E nós vamos plotar, então, o que aconteceu efetivamente em 1994, no gráfico. E nós vamos poder observar que nessa região daqui, ó, existe um aumento da doença meningocócica. Ela supera o nível esperado, é a média, né, de toda a região. Então, nesse ano de 1994, nós podemos mostrar que nos meses, né, de inverno, no Brasil, houve sim, então, um aumento da doença meningocócica e se estabeleceu um processo epidêmico nesse momento, tá? Nos meses no meio do ano. Bom, vamos seguir então aqui e mostrar as formas de epidemia. Existem basicamente dois extremos que podem representar os processos epidêmicos, né? Duas curvas bem distintas. A primeira, chamada de exposição maciça ou explosiva, né, comum a um determinado agente
patológico. E a outra é um chamado processo prolongado, né, de transmissão da doença. Bom, gente, vamos então ver como que elas vão se comportar. O primeiro extremo, na exposição maciça, também chamada de maciça comum, também chamada de explosiva, ela vai sugerir a existência de um veículo comum de transmissão. E a exposição ela vai ser simultânea, né, aos vários susceptíveis. Então, o que nós temos aqui? É um gráfico que vai nos mostrar, então, uma ascensão muito grande, um número de casos muito grande de determinada doença, uma incidência muito grande de determinada doença, num tempo muito curto, né, que vai ser menor do que o período de incubação máximo dessa doença. Então, nós temos aqui essa tarja preta representando o período de incubação da doença. Nós podemos observar que os casos eles acontecem, né, num período muito curto, muito menor do que o período de incubação dessa doença. Então, temos como exemplo, para essa situação, um surto de intoxicação alimentar. Então, todo mundo reunido numa festa qualquer e, de repente, aquela velha maionese, né, envolvida acaba fazendo um surto de shigelose, por exemplo. Né? Então, ou salmonelose. Então, nós temos ali um surto, né, por intoxicação alimentar. Todos que fizeram uso daquele alimento acabam contraindo a doença no mesmo momento. Então, veículo comum, exposição simultânea a todos os susceptíveis. Bom, esse é um extremo, chamado de epidemia explosiva ou exposição maciça comum de curta duração. Bom, vamos caminhar então e mostrar a segunda forma de exposição, chamada exposição maciça comum prolongada. Nesse caso, nós temos também uma fonte única, só que essa fonte única ela se dispersou muito. Né? Então, a exposição dos indivíduos ela não é simultânea, ela acontece num tempo mais prolongado. O que acontece, por exemplo, né, no caso de uma intoxicação por um lote inteiro de alimento contaminado, ou um acidente na rede de distribuição de água. Então, os indivíduos não consomem aquele alimento no mesmo momento. Eles consomem em momentos distintos. Por isso, a curva é muito semelhante, porém, ela é mais prolongada, ela tem uma base mais larga, porque enquanto o indivíduo já está se recuperando, outros indivíduos ainda estão adoecendo, mesmo se contaminando pela mesma fonte. Então, essa é uma outra situação. A nossa terceira situação, ainda no meio dessa transição, é a chamada exposição maciça comum, seguida de casos secundários. Como acontece, por exemplo, né, no caso de uma exposição única, comum, mas esses indivíduos que adoecem, eles passam a transmitir a doença para outros indivíduos susceptíveis. Então a curva ela tem um comportamento bimodal. Esse é tipicamente um comportamento misto do processo epidêmico, né, porque ele mostra no início uma forma de exposição, né, de uma exposição maciça com um agente comum, né, uma fonte comum de contaminação, e depois ela vai vir a mostrar uma contaminação pessoa a pessoa. Então ela se prolonga, por isso a curva tem esse comportamento bimodal. Tá? Então esse é o caso, por exemplo, que aconteceu, foi descrito por John Snow em Londres, né, no surto de cólera, no qual os indivíduos, primeiramente, eles se intoxicaram com uma fonte comum, a água contaminada, e depois, né, ao retornar às suas residências, cada um deles começou a contaminar a sua vizinhança. Então, novos casos começaram a surgir por transmissão pessoa a pessoa. Tá? Então, esse é um comportamento misto, que sugere um início de transmissão comum e depois uma transmissão pessoa a pessoa. E, finalmente, o nosso outro extremo é a situação de epidemia progressiva, também chamada de epidemia prolongada. Né? É aquela que tem exposição múltiplas. Né? Então, tem vários focos de propagação da doença. Então, o surto ele se estende até que se esgote todo o número de susceptíveis. Então, todo mundo vai adoecendo nessa situação. Tá? A duração ela excede em muito o período de incubação da doença. Tá? Então, nós vamos ver aqui na tarja preta o período de incubação máximo da doença e nós vamos ver que a exposição, o surto, ele acontece de uma forma muito prolongada, ele excede em demais
o período de incubação da doença. É o que acontece, por exemplo, né, em surtos de infecção respiratória, né, como a própria cólera, sarampo, varíola, ou seja, o indivíduo ele adoece e ele transmite a doença para um susceptível. Esse susceptível ele vai permanecer um período de incubação, ele vai adoecer e vai transmitir para outros. Então a transmissão é pessoa a pessoa. Então, exposição múltipla, tá? É uma epidemia progressiva, também chamada de prolongada. Tudo bem? Bom, e finalmente, vamos ver então formas de transmissão. Como é que nós podemos transmitir a doença de um indivíduo para o outro? Existem basicamente duas formas de transmissão, né? Ou seja, transmissão através da transferência de um agente etiológico de uma fonte primária, né, de um indivíduo infectado, para um novo hospedeiro. Então, existem basicamente duas formas de transmissão. A chamada transmissão direta, que nós conhecemos como contágio, né? É aquela que passa de pessoa a pessoa, sem a interferência de veículos, e a forma indireta, que é a transmissão mediada por veículos, animados ou inanimados, por vetor, por hospedeiro intermediário e etc. Então, o agente, nesse caso da transmissão indireta, o agente ele precisa sobreviver fora do organismo durante algum tempo. Tá? Então, vamos ver a forma direta, depois a forma indireta de transmissão de uma doença qualquer. Esse pode também ser subdividido em duas outras formas de transmissão. A chamada transmissão direta imediata ou a transmissão direta mediata. A transmissão direta imediata é aquela que ocorre pessoa a pessoa sem o agente passar pelo meio ambiente, porque ele não sobrevive muito tempo, não consegue sobreviver no meio externo. Então, ele exige o contato físico entre a fonte de infecção e o novo hospedeiro. É o que acontece, por exemplo, com o HPV, né, que exige relações sexuais ou mordedura, doenças que são transmitidas por mordeduras de animais ou até mesmo pelo beijo, caso do Epstein-Barr. Tá? Então, essas são formas de transmissão imediata, exige o contato físico pessoa a pessoa. Enquanto que a outra forma de transmissão direta, mas mediata, é aquela que a transmissão ocorre pessoa a pessoa, passando rapidamente pelo meio ambiente. O que acontece é que o agente ele consegue sobreviver alguns minutos ou horas no meio externo e é capaz, então, de infectar o novo hospedeiro. Não exige, então, nesse caso, o contato físico, né, entre a fonte primária de infecção e o novo hospedeiro. É o que acontece, por exemplo, nas doenças transmitidas por secreções oronasais, como tosse, né, espirro, transmissões por aerossol ou por perdigotos. Tá? Então, essas são transmissões de forma mediata, direta, mediata. Muito bem? Bom, vamos seguir então e ver a forma de bloquear essas transmissões. Como que nós podemos bloquear essa transmissão. Tá? A primeira delas é um conceito muito básico, que é o conceito de controle. Controle nada mais é do que a redução da incidência ou prevalência de determinada doença a níveis muito baixos, tá? A ponto de essa doença deixar de ser considerada um problema importante de saúde pública. Tá? Então, ele é aplicado muitas vezes às doenças transmissíveis, mas também pode ser aplicado a algumas doenças não transmissíveis. Tá? Então, o controle da doença é redução da sua incidência, da sua prevalência, a títulos muito baixos, a ponto dele deixar de ser considerado um problema importante de saúde pública. Né? Esse costuma ser a realidade de muitas doenças que nós tentamos eliminar, mas que nós não conseguimos. Então, apenas a controlamos. Bom, o próximo tópico, o próximo conceito é o conceito de erradicação. Erradicação é a cessação de toda a transmissão da infecção pela extinção artificial da espécie do agente em questão. Então, ele tem que eliminar todo o agente da face da Terra, no mundo. Tá? Pressupõe a ausência completa de riscos de reintrodução da doença. E permite, então, a suspensão de toda e qualquer medida de prevenção ou de controle. Quando nós falamos de erradicação, nós podemos estar falando de erradicação regional ou a erradicação mundial.
Vamos ver alguns casos aqui. Exemplo, a varíola. A varíola, ela tem o seu último caso no mundo registrado na Somália, em 77. Então, a varíola é considerada uma das doenças erradicadas do mundo, da face da Terra. A varíola só existe hoje em 2 centros, um na Rússia e outro no CDC nos Estados Unidos, onde ela é armazenada em laboratórios, tá? O vírus da varíola. Enquanto que a poliomielite, ela possui uma erradicação no continente americano. No caso do Brasil, o último caso registrado foi em 89. Então, uma doença que foi erradicada no continente americano. Mas ela não foi erradicada no mundo, uma vez que ainda existem mais de 15 países na África que ainda possuem focos endêmicos, né, de poliomielite, tá? Pelo vírus selvagem. Bom, erradicação, então, a cessação completa. E, finalmente, a eliminação. Eliminação é uma erradicação regional. É a cessação da transmissão de determinada infecção em ampla região geográfica ou jurisdição política, né? Não permite a suspensão de todas as medidas de prevenção ou controle. Então, existe muito conflito, né, entre erradicação e eliminação, esses dois conceitos, uma vez que a eliminação é a erradicação regional. Tá? Então, esses são conceitos que costumam aparecer nos concursos de residência e que nós temos que conhecê-los bem. Tudo bem? Bom, sigam nos estudos. Um abraço, até a próxima.